A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares. Hoje vamos falar do homem de Deus, vamos falar sobre Bíblia, como interpretá-la. Antes de começar a ensinar a Bíblia, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. E na descrição do nosso vídeo estão os canais parceiros que estão apoiando os nossos ministérios, em nome de Jesus. Se inscrevam nos canais parceiros. A Bíblia já está aberta no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Jesus, orando nessa oração sacerdotal, estamos fazendo um exegese, ele não orou somente pelos seus 12 discípulos, mas ele orou por aqueles que, por intermédio da palavra de Deus, hão de acreditar em Jesus. Isso significa que nessa oração sacerdotal, Jesus fez uma oração específica a Deus, pedindo para Deus, que não orando somente pelos 12 discípulos, mas orando por aqueles que hão de acreditar em Jesus, pelo poder e pela palavra de Deus. Isso significa literalmente que existem dois grupos de pessoas: os discípulos de Jesus Cristo, 12 discípulos, que tipificava, representava e simbolizava as 12 tribos de Israel, e aqueles, os gentis, que hão de acreditar em Jesus pelo poder da palavra de Deus. Aqui é judeus e gentis nesta oração específica e sacerdotal de Jesus. Esta oração chegou até nós, e esta oração tem chegado em muitas vidas e em muitas pessoas. Agora vamos aqui no Evangelho também de João, capítulo 1, e o versículo 29. Vamos fazer um exegese desse texto. O precursor João Batista, o precursor do ministério público de Cristo, quando viu que Jesus vinha ser batizado por ele no Rio Jordão, disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Porque Jesus recebe o título de Cordeiro? Significa que um cordeiro nasce numa manjedoura. Jesus nasceu literalmente na cidade de Belém. Belém significa literalmente casa de pão. E Jesus, sendo cordeiro, ele nasceu na manjedoura de Belém. Por isso que Jesus recebe o título de Cordeiro, porque cordeiro nasce numa manjedoura. Agora vamos também, mais aqui na frente, em Atos do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Vamos colocar um fundo, estamos colocando um fundo musical aqui. Fundo musical para os irmãos ver aqui. Atos do Espírito Santo, e Atos dos Apóstolos também, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 30. Pedro, no dia de Pentecoste, fez aquele discurso cheio do Espírito Santo. Diz que, sendo ele profeta, que profeta que Pedro, o apóstolo, porta-voz da igreja primitiva, deu aquele discurso cheio do poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Ele disse que sendo ele, significa sendo Davi. Davi não era só salmista, não era só rei de Israel, não era só lâmpada de Israel, mas Davi ele era profeta, como afirmou Pedro em Atos capítulo 2, versículo 30. Uma bênção de Deus, meus queridos e amados irmãos, nós explicar aquilo que está dentro do cânon sagrado, dentro da palavra de Deus. Apocalipse capítulo
13, versículo 8, Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, aliás. Isso significa que Deus, antes do mundo existir, antes de Deus ter criado o homem, Deus já tinha provido Jesus, o Cordeiro o Cordeiro morto que ia tirar o pecado. Cristo é o Cordeiro morto. Deus já tinha provido o Cordeiro. Que Deus abençoe em nome de Jesus.